Fala aí, galera. Então, voltamos aqui, o canal do Flavão. Nós estamos no encontro 4 da aula 2, onde finalmente nós vamos colocar as fórmulas para resolver qualquer equação de segundo grau com essa planilha. Gente, se você reparar, eu coloquei aqui, adicionei em relação à última planilha, eu adicionei essa informação aqui, onde eu coloco a fórmula de Bhaskara e a fórmula de discriminante da equação delta, né? Bom, já coloquei aqui os valores, já fizemos a diagramação. E aí, só para testar, gente, olha só, no teste aqui, eu faço essa sugestão dessas três equações para fazer o teste, e aqui eu já dou que, poxa, se você for resolver essa equação do segundo grau, o delta dessa equação dá 1, e as raízes são 4 e 3. Então, eu vou pegar, gente, vou fazer o seguinte, eu já vou colocar aqui, ó, nas células C13, C14 e C15, os coeficientes dessa equação. O A do lado do x ao quadrado aqui vale 1, o B, o cara que está do lado do x, vale menos 7, e o C, o cara que está aqui sozinho, né, um número puro, 12, um termo independente. E aí, gente, olha só, a partir de agora, por enquanto as nossas células estão vazias, né, eu vou colocar agora a fórmula que calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Vamos começar. Gente, b ao quadrado seria o valor aqui da célula C14. Eu não vou escrever b ao quadrado, eu vou escrever o seguinte. Como b é dado sempre pelo valor que eu for digitar aqui na célula C14, então eu vou colocar assim, ó, igual. Lembrando, na aula 1 vai aparecer até o card aí em cima, ó, eu coloquei para vocês como a gente faz para que a célula receba o valor de uma fórmula. Então tá aí, igual, né? Tem que começar com igual. E aí, gente, eu não vou colocar menos 7 ao quadrado. Eu vou colocar o conteúdo da célula C14 elevado ao quadrado. Então, das três, você escolhe uma das opções. A primeira opção é você digitar, ó, C14. C14 elevado, acento circunflexo, a 2. Ali, ó. E aí, ó, você vai ter 49. Outra maneira de você fazer é o seguinte, você bota o sinal de igual, e aí, ao invés de digitar C14, você clica com o mouse em cima da célula que você quer. Ali, ó, apareceu C14 direto. E aí, novamente, ó, elevado a 2. Outra maneira, a terceira maneira, seria o seguinte, você colocar o sinal de igual e você ir até a célula com as setas direcionais. Ó, eu estou andando aqui, estou passeando com as setas direcionais, e aí quando chega no C14, eu continuo a digitação. Acento circunflexo, 2. Finalmente, ó, 49. Então, ó, essa parte da fórmula b ao quadrado a gente já fez. Eu vou colocar o restante, menos 4ac. Como é que eu faço isso? Bom, como eu já coloquei ali o b ao quadrado, eu vou editar a célula e acrescentar o que falta. Então, ó, F2, b ao quadrado já tenho, menos 4, multiplicado pelo valor de A, então asterisco para multiplicar, né? O valor de A está na célula C13, então eu vou clicar aqui em cima do C13, ó, já apareceu aqui automaticamente, e multiplicado por C, né? 4 vezes A vezes C. O C está na célula C15, então ó, multiplicado, acento asterisco, perdão, e aí você coloca C15, tá ali, ó, e Enter. E aí, ó, essa célula aqui, ela já faz o cálculo do delta. Então, colocando aqui os coeficientes 1, menos 7, 12, eu já tenho delta igual a 1. Se eu colocar os coeficientes 4, menos 20 e 25, o delta dá 0. Será? Vamos ver? Então, eu vou apagar esses três coeficientes aqui e vou colocar, ó, 4, menos 20 e, por último, 25. Quando eu digitar aqui o 25 e apertar o Enter, esse delta aqui passa a dar 0. Olha lá, deu 0. Tá legal? E aí, por último, o último teste ali para ver se o nosso delta está funcionando, eu vou colocar agora uma equação onde o delta dá negativo, menos 48. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, 3, o menos 6 e, por último, o 7. E aí, ó, lá, o delta negativo, menos 48. Bom, agora nós vamos para as raízes da equação. Lembrando que, gente, a fórmula de Bhaskara é essa, menos b mais ou menos a raiz de delta. Galera, esse mais ou menos significa o seguinte, na primeira raiz eu vou colocar menos b mais raiz de delta sobre 2a, e na segunda raiz, que é essa aqui embaixo, o cálculo vai aparecer aqui, eu vou colocar menos b menos a raiz de delta sobre 2a. O lado bom, apesar da expressão ser um pouquinho complicada, né, mais extensa, o lado bom é que eu vou poder pegar e colocar a mesma expressão que eu coloquei em cima, colocar embaixo. A única diferença vai ser o sinal de menos. Então, pô, né, ao invés de mais, vai ser menos. Só isso. O resto vai ser tudo igual. Então, vamos lá, gente.
Menos B, então comecei, ó, igual, e aí menos B, coloca exatamente isso, ó, menos o valor de B que está na célula C14. Então está aqui, ó, menos B, já foi. Mais a raiz quadrada de delta. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou escrever isso tudo de novo. Por quê? Porque eu já coloquei o delta aqui, ó. Então eu posso fazer referência ao delta dessa célula aqui. Então a raiz quadrada de delta eu vou colocar. Mais o delta, só que elevado a meio, né? Lembra que a raiz quadrada é elevada a meio? Então, ó, delta elevado a 1 sobre 2. Só que a gente, quando coloca esse 1 sobre 2, tem que colocar entre parênteses, porque ele tem que fazer a divisão antes, né, da potência. Lembra, tá? Dá uma olhada aí, por favor, na aula 2, no encontro 2 da aula 2, tá bom? Onde a gente fala sobre prioridades das operações matemáticas, que estão aqui, tá bom? Então assistam, por favor, parte 2 da aula 2, que está aparecendo um cardzinho aí em cima nesse exato momento. Bom, gente, e aí tudo isso, por enquanto eu vou parar por aqui, está dando errado porque, obviamente, o delta está dando negativo, e raiz quadrada de número negativo dá zero. Dá zero não é real. Eu vou voltar com esses coeficientes aqui, ó. 1, menos 7 e 12. Aí, gente, olha para cá. Por enquanto, eu só fiz essa parte da equação aqui. Menos B mais a raiz de delta. Está escrito aqui, ó, menos B, que é o C14, mais o G13, que é o valor dessa célula aqui, elevado a meio, que seria a raiz quadrada disso, né? Agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte, tudo isso eu vou dividir por 2A, ou seja, tudo isso eu vou pegar e editar com F2, vou colocar tudo isso entre parênteses, porque é tudo isso que eu quero dividir, né? Tudo isso dividido, aí entre parênteses também, 2A. Então, ó, 2 vezes o valor de A, só que o valor de A, lembrando, ó, tá aqui, ó, na célula C13. Então, ó, C13. Acabou. Ali, ó. Achamos a primeira raiz da equação x1 igual a 4. Flavão, e para achar a segunda raiz? Gente, é só fazer isso daqui, ó. Escrever a mesma coisa que eu escrevi aqui, só que esse sinal, ao invés de ser mais, vai ser menos. Esse sinal aqui, ó, é esse, entre o C14 e o G13. Então, eu vou digitar a mesma fórmula, só que ao invés de mais aqui, eu vou colocar menos. E aí, essa segunda raiz vai dar 3. Tem que dar 3, né? Senão está errado. Como é que eu posso fazer isso? Inicialmente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou editar isso daqui, ó. Vou selecionar essa parte sem o igual, tá legal? Vou selecionar essa parte sem o igual aqui, ó, e dar um Ctrl C, tá legal? Depois a gente mostra aí como é que pode fazer isso. E aí, ó, de outra forma, né? Isso daí em aulas mais avançadas. E aí agora eu vou botar, ó, igual, Ctrl V. E aí, ó, repara, eu copiei a mesma fórmula, por isso que está dando o mesmo resultado. Só que aí agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou trocar aquele sinal de mais por menos. Olha aqui, ó, esse sinal de mais aqui, ó, se eu botar menos, aí vai ficar menos B, menos raiz de delta sobre 2A. E assim eu descubro a segunda raiz, que tem que ser 3. Se não estiver dando 3, é porque essa fórmula está errada. Acabou. Gente, e com isso, essa planilha, a partir de agora, resolve qualquer equação do segundo grau. Basta você mudar apenas esses 3 valores aqui. Olha aqui, ó. Vou resolver essa equação do segundo grau, cujo delta dá 0, e as raízes, tanto x1 quanto x2, são iguais a 2,5. Vamos ver se dá certo? Olha aqui, ó. Vou botar para isso o a igual a 4, o b igual a menos 20 e o c igual a 25. E aí, ó, o delta dá 0 e as 2 raízes, 2,5 e 2,5. Bom, galera, é isso. E aí a gente fica por aqui. Na descrição do vídeo você vai ver aí um link dessa planilha que a gente acabou de fazer. Nessa planilha você vai obter aí a seção desafio, que é essa outra aba aqui da planilha, ó, onde eu coloco um exercício para você. Essa expressão aqui está dando 17, só que o desafio dessa revista falava que o resultado dava 30, porque ele pede para você fazer as operações nessa ordem. Só que nessa ordem, sem parênteses, a expressão fica assim. E ao resolver essa expressão assim, ó, o resultado é 17. Está aqui a mesma expressão, ó, escrito de forma linear. A brincadeira é, você vai ter que colocar parênteses aqui para que o resultado realmente dê 30, como a revista propunha. Tá legal, galera? Gente, fico por aqui. Agradeço aí a vocês. Por favor, compartilhe o vídeo, chama um amiguinho aí para aprender Excel com a gente. Tá legal? A gente precisa aí dessa força. Galera, um abração
E aí, bom final de semana para vocês, um ótimo dia. Um abração, galera. Tchau.